Olá, irmãos. 2 Samuel, capítulo 23, o versículo 9 e 10 diz assim: Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido à peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar apegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar despojo. O que fazer quando todos nos abandonam? Essa pergunta é muito forte. E eu diria que é muito difícil de responder na prática. Teoricamente, com a boca, com palavras, é muito fácil eu dizer qualquer coisa aqui. E você talvez vá dizer: Thomas, você não sabe o que eu estou vivendo. Pessoas da minha família me abandonaram. Pessoas que eu ajudei me traíram. Pessoas que eu nunca imaginei que fariam o que fizeram. Mas infelizmente fizeram. Visitando comércios quando eu trabalhava, eu conversei como representante, eu conversei com uma senhora que ela disse que uma sogra, uma pessoa querida, que sempre lhe tratou bem, disse que queria que ela sempre vivesse ao lado dela. E aquela sogra era como se fosse uma mãe para ela. De repente, ela descobriu que o seu marido a estava traindo. E essa mesma sogra que disse que nunca a deixaria, que nunca a abandonaria, disse: eu não quero mais você como minha sogra, como minha nora. Além de ter sido traído pelo próprio marido e abandonada, a sogra ficou do lado errado da história. Isso é só um exemplo simples, mas muito triste, de coisas que nós vemos o tempo inteiro. E a pergunta de hoje permanece: o que fazer quando todos nos abandonam? Existe aquela pessoa na sua mente que você acredita que não vai te abandonar? Existe aquela pessoa na sua mente que você imagina que não, de forma alguma, vai deixar você sozinha, você sozinho? Não estou dizendo que você tem que desconfiar das pessoas e começar a pensar o que elas vão fazer. Mas o ideal é, hoje ainda, confiar, acima de tudo, em Deus. Não esperar o momento difícil chegar, mas confiar agora nos momentos normais da vida, nos momentos comuns da vida, em pequenas decisões, em pequenas ações. Porque aí, quando chegarem as grandes decisões, você apenas vai continuar fazendo o que sempre fez. Que é confiar em Deus, que é permitir que Deus haja no seu lugar. Mas e se todos me deixarem? Deus não vai te deixar. Se todos me abandonarem, Deus não vai te abandonar. E se todos fingirem que não me conhecem, Deus não vai fingir. Ele vai ficar sempre ao seu lado. E o texto de hoje fala exatamente sobre isso. Davi era um grande lutador. Deus, com seu poder, tinha o abençoado
para ajudar o povo de Israel, para dar força ao povo de Israel, para que eles pudessem vencer a escravidão que era colocada sobre eles com povos na redondeza. E junto com Davi tinha mais alguns homens. E o segundo, no relato, se você olhar o versículo 8, também fala, começa a contar. Mas aqui nós vemos a história do segundo colocado, do segundo mencionado, que é Eleazar. Um homem que estava disposto a entregar a vida, mas não desistir. E naquele dia, diz o texto bíblico, os homens de Israel, os soldados, o povo de Israel, quando viu que a luta ficou grande, ficou forte, eles se retiraram. Eles fugiram. E apenas Eleazar ficou lutando. E diz o texto bíblico que ele lutou tanto, que ele ficou tão cansado. Em outras versões você vai ver que a mão dele adormeceu. E o músculo da mão, os músculos da mão contraíram e ele nem sequer conseguiu soltar a espada. E diz o texto que Deus operou um grande livramento. E depois, aquelas pessoas que tinham fugido, eles só se aproximaram para recolher os despojos. Você percebe como é? Quando você precisa de alguém, as pessoas fogem. Quando você tem algo a oferecer, as pessoas aparecem. Sempre foi assim e sempre será, infelizmente. É claro que talvez você possa dizer, mas Thomas, tem pessoas que eu posso contar. Que bom. Por isso Salomão disse, aquele que tem amigos, o homem que tem amigos, pode congratular-se. Mas o normal da vida não é assim. Até porque quando a luta apertar, quando a dificuldade chegar, você tem que lutar as suas lutas. Você tem que enfrentar os problemas. Mas o melhor, como diz o texto de hoje aqui, é que você não vai estar sozinho. Você não vai estar sozinha. Deus te dará a vitória. Deus te dará poder. Mesmo que todos estejam saindo, mesmo que você perceba que todos estejam indo viver a vida deles, indo seguir aquilo que eles acham correto. Bem, isso não é importante. Como não é importante, Thomas? Eu sempre contei com essas pessoas, eu sempre contei com essa pessoa, eu sempre ajudei essa pessoa. É isso que eu mereço em troca. Deus nunca prometeu a você e nem a mim que seria uma briga fácil, que seria uma vida sem dificuldades. Mas Ele prometeu que nos daria poder, que estaria conosco. De repente eu estou falando para você que está tão cansado, tão cansada, talvez está igual a Eleazar, como diz o texto bíblico, segurando a espada, não consegue soltar, está lutando de um lado, está lutando de outro, está fazendo uma coisa, está fazendo outra, está muito difícil de continuar. Deus vai operar um grande livramento. Deus vai atuar através de você. Apenas não desista, apenas não pare, porque Deus vai fazer o milagre. Deus vai mudar a sua situação. Amém? No nome de Jesus. Bom dia para você. Ou talvez uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.